Bolsonaro apoiou Davi Alcolumbre para a presidência do Senado. É isso mesmo, e essa notícia pegou todo mundo de surpresa e deixou todo mundo de cabelo em pé. A direita está de cabelo em pé, estão desesperados por causa dessa decisão do Bolsonaro. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Juliane Salles, muito prazer, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, onde falamos de política, e essa notícia deixou a política abalada aqui no nosso país, aqui no nosso Brasil. Isso mesmo, porque ninguém esperava essa cartada que o Bolsonaro deu, que é de apoiar um senador do Centrão para que pudesse ser colocado alguém do PL no Senado, e ele apoiou o Davi Alcolumbre. E eu queria saber a opinião de vocês. Vocês acham que ele fez certo ou que ele fez errado? Que ele soube pensar, que ele soube jogar com as cartas que tinha, ou que ele meteu os pés pelas mãos? Eu preciso saber a sua opinião, porque nesse vídeo, nesse canal, o assunto não acaba quando o vídeo termina. A gente continua aqui nos comentários, hein? Olha aqui o que o doutor Amarildo falou sobre esse assunto. Nessas eleições, debateu as eleições na Câmara e no Senado, e afinal, Bolsonaro se rendeu ao sistema, se entregou? Muito pelo contrário, a direita sai fortalecida nessas eleições para a presidência da Câmara e do Senado, e eu vou te explicar agora o porquê, mesmo que tenha uma corrente que ainda não entendeu a necessidade de ocuparmos espaços a partir de agora, que isso é decisivo para as eleições de 2026, mas eu acredito que após assistir esse vídeo e entender o que está acontecendo, você vai concordar e vai entender esse avanço que tivemos ou que teremos a partir de agora no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado. Primeiro, o Bolsonaro se entregou, se rendeu ao sistema? A resposta é absolutamente não. Óbvio que não, muito pelo contrário. Através da articulação de Jair Messias Bolsonaro, a direita avança a partir de agora. Por quê? Primeiro, porque o voto no Alcolumbre para a presidência do Senado e no Hugo Mota para a presidência da Câmara não significa um voto por afinidade política, por ideologia. Muito pelo contrário. Se o PL tivesse o poder de decidir a eleição para outro candidato, eu tenho certeza que decidiria. Porém, tanto Alcolumbre quanto Hugo Mota já tinha maioria para vencer as eleições. E aí, o PL e o Bolsonaro, que foi o grande articulador, entendendo a necessidade de ocupar espaços estratégicos para a direita, eu vou te mostrar aqui para você entender o que significa esses espaços, conseguiu levar tanto os senadores quanto os deputados para esse bloco, para esse grupo e fortalecer. Para você ter uma ideia, no Senado, são 14 comissões permanentes. Comissões que votam projetos importantíssimos que definem o futuro do nosso país. Dentre essas comissões, a CCJ, que é a principal, onde tem 27 integrantes. Então, antes de ir para o plenário, todos os projetos, propostas, passam por estas comissões. Então, a necessidade de estarmos nesses espaços. Na última eleição do Senado, para você entender, o PL não apoiou, lançou candidatura própria, o Rogério Marinho, que foi candidato contra o Pacheco. E sabe o que aconteceu? O PL ficou totalmente esvaziado no Senado, sem condições de aprovar nenhuma matéria de interesse nosso, da direita conservadora, ficou fora da mesa diretora, não liderou nenhuma comissão importante e perdeu relevância nas decisões estratégicas do Senado, por conta dessa candidatura ideológica. E agora, que voltou no Alcolumbre, o que o PL vai ocupar? Primeiro, uma vaga na mesa diretora com a vice-presidência. Vocês entendem que o PL vai ocupar a vice-presidência do Senado? O que isso significa? É uma derrota gigantesca para o governo Lula, que a própria imprensa já assumiu, e eu vou te mostrar aqui ainda nesse vídeo. Então o PL vai ter a vice-presidência, o PL vai ter influência nas comissões, e o PL, claro, vai ter um fortalecimento das pautas conservadoras no Senado Federal, como teve na Câmara. Na Câmara, para você ter uma ideia, ao contrário do Senado, a Câmara, os deputados apoiaram o Arthur Lira. E aí, tanto o Nicolas Ferreira ocupou a presidência da Comissão de Educação, e a Carolina de Tone, assumiu a presidência da CCJ, a comissão mais importante da Câmara. E sabe o que isso significou para a direita? Você vai entender. Primeira questão que foi colocada aí. Pautas anti-aborto, que foi votado, projeto da CCJ, porque a Carol de Tone estava lá e colocou. Projeto que avançou aí em relação ao voto impresso, também foi por conta da presidência da CCJ. O que mais? Projetos que tendem aí a segurar o poderio do STF, como, por exemplo, a PEC das decisões monocráticas, que proíbe aquela decisão, uma canetada só de um ministro, passou na CCJ. Supervisão parlamentar do STF, PEC que autoriza o Congresso a suspender decisões do Supremo, foi aprovada na CCJ. Impeachment de ministros, criou crime de responsabilidade,
ampliando e facilitando um possível afastamento de ministros do STF. Além disso, pautas a favor do agro, contra o MST, contra a invasão de propriedade, tudo isso foi aprovado. Por quê? Porque a Carol de Toni estava na presidência da CCJ. Se ela não estivesse na presidência da CCJ, nenhuma dessas propostas teriam sido aprovadas. Isso significa o quê? Significa um avanço gigantesco, porque esses projetos que foram aprovados na comissão, eles já estão aptos a ir para o plenário. E é um problemaço para o governo federal, porque a todo tempo ele tem que segurar ali os deputados, porque senão eles colocam no plenário, aprovam, e são propostas, nossa, como por exemplo o voto impresso, que a gente está falando aqui, propostas da direita, que podem ser a qualquer momento aprovadas no Congresso Nacional, graças a essas posições estratégicas. Nicolas da Educação da mesma forma, convocou o ministro da Educação, problema, foi para cima do governo, e é isso que tem que acontecer. Então, a direita não tem que ficar nessa, se aliar com o centro. Lembrando que nem o Alcolumbre, nem o Hugo Mota são de partidos de esquerda, são partidos do Centrão. União Brasil, do Alcolumbre, e Republicanos, que é do Hugo Mota. Que são partidos que compõem a base do governo, porém, são partidos que, dentre os que compõem a base, os que mais votam contra o governo também. Então, por isso a estratégia de se unir a esses partidos. A direita sozinha não vai conseguir chegar. Isso ficou comprovado e nós precisamos de aliança. Bolsonaro entendeu isso de forma, assim, muito inteligente, fez com que a direita avançasse e muito com essas eleições. Avançou tanto, que olha só essa matéria aí do Globo. PL amplia espaço com vice-presidências no Congresso e preocupa o governo Lula. O partido de Bolsonaro prepara terreno para 2026 e conquista também posições estratégicas no comando de comissões. Até o Globo, a Rede Globo, o Grupo Globo entendeu a necessidade de estarmos nessa articulação. Então, parabéns ao nosso líder Jair Messias Bolsonaro, que ao contrário, não se entregou ao sistema, mas teve sabedoria para articular e fazer com que a direita avance, utilizando o sistema ao nosso favor. É assim, o jogo está posto, a gente tem que jogar com essas armas. Ou a gente joga assim, ou nós estaremos fora. Vamos ficar aqui reclamando o tempo inteiro e não vamos ter condições de mudar absolutamente nada. É isso que o Eduardo Bolsonaro vem tentando explicar e o pessoal da direita não tem entendido. Eu acho que agora o doutor Amarildo foi mais claro, mais detalhista, dá pra gente entender melhor o que ele quis dizer, né? Aí o Bolsonaro simplesmente foi estratégico, foi inteligente. Antes mesmo do Lula, antes mesmo do PT, ele simplesmente pegou e preferiu entrar na frente. Ele preferiu se aliançar antes que eles se aliançassem com o pessoal do PT, porque ele viu que não ia ter como colocar ninguém da direita lá, porque eles já estavam praticamente eleitos, né? Então ele achou o quê? Vou sair na frente, vou falar com eles primeiro. Primeiramente eles vão me prometer fazer o que eu quero, daí sim eu dou o meu apoio. E o Alcolumbre costuma cumprir o que ele promete, né? Então, vamos aguardar que assim seja. Embora a direita tá maluca com essa situação, né? Tá muito complicado, é também difícil da gente confiar, né? Na verdade, é difícil a gente confiar em qualquer político, mas ainda mais um que não seja do nosso lado, né? Mas, infelizmente, é o que temos para hoje e é por isso que o Bolsonaro resolveu fazer dessa forma. Vamos confiar no capitão, né? Vamos esperar para ver o que vai acontecer e ver as cenas dos próximos capítulos, tá, minha gente? E assim que eu tiver mais notícias, eu trago rapidinho aqui para vocês. Por isso, fiquem ligadinhos, hein? E para ficar ligado como é que faz, deixa like nesse vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações, porque se você esquecer de ativar o sininho das notificações, na hora que eu colocar uma notícia novinha aqui, uma notícia quentinha, você não vai saber. Agora, se você ativar o sininho das notificações, você vai receber uma notificação aí no seu celular dizendo que eu postei um vídeo novo, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!